بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa sequência de verdadeiros servos do misericordioso, hoje vamos abordar um versículo do Coran onde Allah elogia estes mesmos verdadeiros servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no Coran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E desta forma nós fizemos de vós muçulmanos, uma nação moderada, sermos moderados. E quando nós falamos da moderação, o oposto da moderação é o extremismo. A pessoa opta por caminhos, não é, extremistas, caminhos não pretendidos pelo Sharia. E estes caminhos, obviamente, levam ao desvio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith encontra-se no Nasa'i, este grande coletor de hadith, menciona o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: "Iyakum wal-ghuluwi fi din, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين." Tomem cuidado quanto ao exagero na religião. Ser exagerado, ser extremista na religião, فإنما أهلك من كان قبلكم, porque o extremismo na religião destruiu o povo que antecedeu a vós. Portanto, o que significa esse extremismo? A pessoa poderá falar que temos que ser moderado. Obviamente temos que ser moderado. Esta nação é uma nação moderada. Não opta pelos extremos, não vai aos extremos. Não é que ele fica todo momento só fazendo o salá e não quer fazer mais nada. Portanto, e não é o que o Sharia incentiva. Todo momento quer fazer jejum e não deixa de fazer jejum. Não é isto que o Sharia nos incentiva. O Sharia incentiva-nos a optar pela moderação. A umma toda, a nação toda, a umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma nação moderada, e Allah subhanahu wa ta'ala faz menção desta moderação quanto ao umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, as leis do Sharia foram estabelecidas por Allah subhanahu wa ta'ala, e neste estabelecimento das leis do Sharia não está fora da capacidade do homem. O homem tem capacidade de cumprir e de praticar esta mesma religião, não é? Sem qualquer exagero, sem qualquer dificuldade, porque Allah não pretende nenhuma dificuldade para o crente. Allah diz no Coran: "Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allah quer de vós coisas fáceis e Allah não quer coisas difíceis. Seria suficiente Allah dizer que quer coisas fáceis. O difícil ficaria na opção do servo, mas Allah diz: "Wala yuridu bikum al-usra." Allah não quer coisas difíceis de vós. E Allah ainda diz: "Wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj." Allah não colocou nenhuma dificuldade no din para vocês, porque é uma religião que Allah escolheu para o ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diz no Surat Al-Ma'idah: "Wa raditu lakum al-islam dina." Eu fiquei satisfeito o Islã como vossa religião. Portanto, não há nenhuma dificuldade para a prática deste mesmo Islã. A moderação no Islã significa a observância de equilíbrio por parte do crente na sua atuação ao abordar todos os deveres que recaem sobre ele. Isto significa, não é, a moderação, quer seja nos deveres para com seu Criador, quer seja com os deveres para com a sua própria pessoa, deveres na sua própria sociedade, falando de deveres sociais. Em geral, é o que o Islã chama de moderação. Em outras palavras, podemos dizer que significa que ele deverá manter-se firme dentro dos limites traçados pelo Sharia e não exagerar. Portanto, aquele que ultrapassar os limites estabelecidos por Allah subhanahu wa ta'ala, este indivíduo está a exagerar. Nós vamos ter aqui alguns hadiths, alguns exemplos que mostram o exagero, e o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou esse exagero da parte
dos seus companheiros, da parte dos Sahaba. Por exemplo, o hadith que vem mencionado no Sahih al-Bukhari, narrado por Abi Juhayfa, Wahb ibn Abdullah radiyallahu anhu, ele diz: "Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." O profeta sallallahu alaihi wasallam criou laços de irmandade nos primórdios do Islã entre Salman al-Faris e Abu Darda radiyallahu anhu. Este sahabi Abu Darda era conhecido como um sahabi zahid, um sahabi abstinente ao dunya, um sahabi dedicado aos ibadat. Era conhecido Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Uma vez Salman al-Farisi visitou o seu irmão, não é, Abu Darda, e encontrou a sua esposa, a esposa de Abu Darda, mutabadhila, completamente desarrumada, não com aqueles cuidados todos que a mulher toma para embelezar-se para o seu marido, completamente desarrumada. Então, Salman pergunta: "Mas Anuki, o que se passa contigo? Por que estás desta forma? Por que não te embelezas para o teu marido?" Aquelas coisas todas que as mulheres muito bem sabem. Então, a esposa respondeu: "Ahuka Abu Darda, laysa lahu hajatun fi dunya." O teu irmão Abu Darda é uma pessoa completamente desligada ao dunya. Não aprecia essas coisas todas. É uma pessoa completamente desligada ao dunya. Então, depois de um tempo, Abu Darda voltou para casa e foi preparada a refeição para eles partilharem. E serviu ao seu irmão Salman. Abu Darda serviu a Salman. Salman diz: "Olha, vamos comer todos nós." Ele diz: "Não, eu não vou comer, comes tu." Quer dizer, Abu Darda estava de jejum. Então Salman diz: "Eu não vou comer até você comer." Então, por se tratar de um jejum facultativo, ele quebrou o seu jejum e eles partilharam a refeição. Quando chegou a noite, o Abu Darda não quis dormir, quis fazer ibada, ficar em pé para fazer ibada. Então Salman disse para ele para dormir: "Não, agora tu deves dormir." Então ele dormiu. Depois de pouco tempo ele levantou para rezar de novo. Abu Darda diz: "Não, você deve dormir." E ele dormiu até quando passou 2/3 da noite. Ele também, Salman, acordou, Abu Darda também acordaram, os dois acordaram e rezaram. Na manhã seguinte, então, Salman diz para o seu irmão Abu Darda: "Inna li rabbika alika haqqa." O teu Senhor tem direitos sobre ti. Em outras palavras, você tem dever para com o teu Senhor. Você deve fazer ibada à noite, obviamente, mas não te esqueças. "Wa inna li nafsika alayka haqqa." O teu corpo, a tua pessoa tem direito também. Você deve dar direito à sua pessoa. A sua pessoa deve também ter um direito, que é descansar. Não é o tempo todo fazer ibada. Você deve também descansar. "Wa li ahlika alayka haqqa." A tua família também tem direito. Você deve dar tempo à sua família. "Fa'ti kulli dhi haqqin haqqah." Dê todo possuidor de direito o seu devido direito. Você não pode ficar no masjid o tempo todo dizendo: "Não, eu quero ficar só a ler Corão, quero fazer ibada, quero fazer salah, quero fazer jejum", o tempo todo. Você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para ler Corão, você não tem tempo para fazer outras práticas, não tem tempo para conversar com a sua família, para brincar com os seus filhos. Não tem tempo, só quer ficar a fazer ibada. Não é isso que o Sharia nos ensina. Isto é exagero. Nós temos que ter o tempo para cada coisa. Tempo para cada coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais temente, mas ele também dividia o seu tempo. Fazia salah, fazia facultativos, deixava de fazer facultativo. O profeta jejuava em momentos em que tinha que se jejuar, deixava de jejuar no momento em que tinha que deixar de jejuar, e assim sucessivamente. Isso mostra a moderação na religião e não optar pelo exagero. Ainda um outro hadith que, inshallah, na nossa próxima sessão irei abordar para enfatizar ainda que a nossa religião, de facto, que é uma religião moderada e todos nós temos que ser moderados. Os verdadeiros crentes de Allah subhanahu wa ta'ala, os verdadeiros servos de Allah são moderados, e são tantos versículos do Corão, são tantos os ahadiths que nós iremos aqui partilhar, falando ainda da moderação no Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Jazakumullahu khairah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.